Uma boa noite, queridas amigas, amigos, que a paz do Cristo possa continuar a nos envolver, nos abraçar fraternamente esta noite e que durante a nossa exposição os espíritos amigos desta casa, que permite estarmos aqui, possam nos ajudar na sintonia maior, a fim de que as nossas palavras possam chegar aos corações de vocês, para que nós possamos também estar em sintonia com essa espiritualidade amiga, buscando os objetivos comuns de esclarecimento da alma, de evolução espiritual e da nossa reforma íntima. Meus queridos, esta noite nós vamos fazer um rápido voo pela história das ideias. Evidente que é um tanto quanto pretensioso o tema, né? O título, A História das Ideias e o Espiritismo. A gente se propôs a fazer uma palestra dessa, evidentemente num tempo bastante limitado. O conteúdo é praticamente um conteúdo de um curso, às vezes inteiro, sobre a história das ideias, mas o objetivo nosso aqui é apenas dar uma certa noção, trazer alguns elementos que são elementos essenciais desse conjunto evolutivo das ideias humanas sobre a existência do ser, sobre a relação dele com o universo, e talvez a partir daí suscitar em vocês algum interesse nesta temática, para que vocês possam também desenvolver os seus estudos nesta área. Então a ideia é justamente então trazermos aqui uma certa noção de como foi, como se desenvolveu no percurso da nossa história o pensamento humano acerca da existência de nós mesmos, da existência da nossa sociedade, o que nos aguarda no porvir e qual a nossa relação com todo esse processo. Isso se desenvolveu ao longo de milhares de anos e tem ainda tomado a nossa atenção sobre vários aspectos. Ainda estamos no debate de várias questões. Evidentemente que nós não chegamos no ponto, no ápice de qualquer concepção dessa existência humana, mas é procurarmos trazer aqueles elementos que foram colaborando na medida do tempo com alguma informação, e esta informação ela vai sendo base para um momento posterior. Nós vamos trabalhar então em determinadas épocas, e estas épocas a gente faz um corte nela, na medida em que nós entendemos, ou as pessoas que se debruçam ao estudo da história das ideias, entendem em que efetivamente haja um pensamento novo. Porque uma determinada concepção sobre a nossa existência e sobre a vida, ela vige sobre um determinado momento, até que uma outra concepção rompa aquela barreira, rompa aqueles paradigmas e faça sobrevir um pensamento novo. Então o novo é diferente de novidade. O novo é a quebra de um modelo anterior, a quebra de um paradigma, são outros referenciais. Olha, nós vínhamos pensando até aqui de uma determinada forma e ao longo desse ano surgiam novidades, mas nada de novo. Novidades é uma adaptação daquela mesma forma de pensar, de encarar e de perceber o mundo. Agora, uma novidade é quando rompe esse modelo anterior. Então, o surgimento do carro foi algo novo naquilo que dizia respeito ao transporte, que era dado apenas por animais, puxando carroças de tração animal. Então, quando tu começa a trabalhar com a ideia que através de um motor, de uma engenhosidade, de fabricação humana, possa tracionar um determinado veículo e pessoas, isso é um pensamento novo. Então nós vamos transitar por pensamentos novos, por blocos. Nós vamos começar com o pensamento antigo, o pensamento grego, depois nós vamos passar pelo pensamento da filosofia cristã, que vigorou entre nós a realidade dessa filosofia cristã por aproximadamente 1500 anos. Depois nós vamos falar sobre o pensamento moderno, e por último nós vamos falar da pós-modernidade. E evidentemente que esse é um estudo paralelo à doutrina espírita, ao espiritismo, nós vamos
fazer um cotejo ao final desse nosso voo, desse nosso estudo, uma apresentação da doutrina espírita acerca desses parâmetros que vai basear o nosso estudo. Kardec, lá na questão 802 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte, que nada na natureza ocorre de forma brusca. Deus não quer que o homem aprenda o que deva ser por uma imposição da vontade dele. Deus não quer que as verdades se façam de uma hora para outra sem nós estarmos em condições de compreender. Ele disse, não, as coisas têm que acontecer ao seu tempo e pela própria força das ideias. Então o progresso se dá em termos das ideias na medida em que nós vamos ganhando e conquistando uma consciência sobre determinado assunto e a gente vai aprimorando aquele conhecimento, trazendo outras informações, conjugando esforços e aprimorando a nossa maneira de ver. Então Deus não quer que ocorram as revelações de forma direta, mas que o homem mesmo possa, através do seu esforço e da sua razão, encontrar a resposta, usar as respostas para as mais variadas incógnitas da vida. Isso é a essência desta questão e a resposta que os Espíritos nos deram. Assinalei aqui o que é interessante para nós. Deus deixa a nós o mérito de nos convencermos pela razão. Então esse é o pontapé inicial. A razão é o que vai fazer parte desse nosso exercício desta noite. A razão é o que está por trás de todo esse processo, esse esforço de compreender a nossa natureza, a nossa origem e o nosso destino. Então nós caminhamos aqui numa espiral de esforços, saindo aqui desta base de divagação sobre o que é o homem, o que é o universo, para encontrarmos num determinado momento, que nós vamos ver ao final, o que a doutrina espírita tem a dizer. E a gente vai observar que ao final, esta síntese da doutrina espírita, ela traz muitas novidades, aquilo que hoje já é considerado novo para nós. Ela traz algo novo em termos de história das ideias, de concepção de pensamentos. Mas vamos lá. Tem um autor francês, Luc Ferry, e é baseado nesta obra dele que a gente faz esse estudo das ideias, que ele diz o seguinte: o maior dos desafios humanos é vencer a dor da morte, né? Tá aqui essa fotinho, um passarinho morto, e esse outro aqui parecendo sentir isso, tendo o sentimento da perda, esta dor da morte. Então diz esse autor inglês, Luc Ferry, que a essência da filosofia é, junto com a religião, e aí ele faz um estudo paralelo da filosofia com a religião, que ele diz o seguinte: a religião tenta fazer com que a dor da morte desapareça através da fé. A filosofia tenta fazer com que a dor da morte se dissipe através da razão. Então são caminhos que ele tenta colocar lado a lado, uma proposta filosófica ao lado de uma proposta da religião tradicional. E como é que a filosofia tenta trabalhar esta questão da dor da morte? Porque efetivamente esta é a maior das nossas incógnitas, no fundo é a maior das nossas dores, é o maior dos nossos medos, é o medo da finitude. Dizem inclusive alguns autores que até mesmo a busca pela verdade, esta busca insana que muitas vezes nós temos pela verdade, é justamente para minimizar a dor que nós temos da finitude. Eu quero saber como é que são as coisas, porque eu temo essa questão da finitude, da morte, do deixar de existir, o que vai acontecer depois disso. Então ele faz um paralelo. Durante todos os momentos da história do pensamento humano, ele analisa como cada modelo se portava diante dessa resposta de minimizar a dor da morte. E nós sabemos o quanto isso é doloroso. Tem eu vou passar daqui a pouquinho, logo em seguida, só deixa eu dar uma explicação sobre a história. Um vídeo que é de ele é um
um compositor, Eric Clapton. Talvez vocês, eu vou dizer o nome da música, vocês vão lembrar, Tears in Heaven, que é Lágrimas no Paraíso. Agora, o interessante é a história por trás desta composição do Eric Clapton. Eric Clapton foi casado, teve um filho. Logo em seguida ele se separou. A esposa mudou-se e ele não via o filho há um bom tempo. Quando o filho estava completando por volta de 5 anos de idade, estava morando em Nova York, ele foi até lá e procurou reatar a convivência com o filho. Ele percebera que a separação, que era fruto do desentendimento do casal, não deveria gerar efeitos muito nocivos na relação dele com o filho. O tempo estava avançando e era importante que ele recuperasse esse tempo perdido. Começou a fazer janelas nas suas apresentações para que ele pudesse estar mais próximo do filho. E numa dessas ocasiões, ele foi então até Nova York. Numa das primeiras vezes em que ele vai ao encontro do filho, depois de muitos anos de distanciamento. Ele pega o menino naquela tarde, passeiam por Nova York. O menino, quando voltou para casa no final da tarde, estava numa alegria, numa euforia de voltar a rever o pai, de estar próximo ao pai, de brincar com o pai, de tocar no pai, que ele não se continha em si mesmo, menino. E eles haviam combinado de no dia seguinte, Eric Clapton passaria lá para levar o filho ao zoológico. Diz que a ansiedade do menino era tanta que ele praticamente não conseguiu dormir aquela noite, dizia a mãe. Se virava, acordava, falava do pai, ela fazia com que ele dormisse de novo e assim foi a noite inteira, quase que ele dormiu em pedaços. Tamanha era a euforia para ver logo o pai de manhã. Quando acordaram, o menino disse que estava com toda a pilha, correndo dentro do apartamento, estava eufórico, falava do pai, contava e mostrava os brinquedos que tinham comprado no dia anterior, estava aguardando o pai, aquela coisa. No momento em que o pai chega no edifício, era um prédio altíssimo em Nova York, e a mãe do menino foi tomar banho. E ela disse para a moça que ajudava a cuidar da casa, a cuidar do menino, disse, olha, fica prestando atenção nele, que eu vou tomar um banho, daqui a pouco o pai dele está chegando. E eles estavam fazendo um concerto numa das janelas de um dos quartos daquele apartamento. E quem estava trabalhando naquela obra havia removido toda a esquadria da janela e estava um buraco na parede. E a moça cuidando dele, ela estava na cozinha fazendo alguma coisa, chamava por ele correndo no apartamento. Uma hora dessa que ele pegou e saiu correndo e disparado ao quarto. E ela foi atrás. Mas chegou tarde demais. O menino na corrida dele, acabou tropeçando, jogou o corpinho por entre o vão da janela e despencou de mais de 34 andares. No momento que o pai estava chegando no prédio, quando o pai estava subindo no elevador, a tragédia estava acontecendo. A moça começou a gritar no apartamento. A mãe saiu correndo do banho, debaixo do chuveiro, envolveu-se numa toalha rápido. O que houve? A mulher não conseguia dizer o que havia acontecido, ajoelhada no beiral daquela janela, desesperada, porque ela é que estava cuidando da criança. Levou alguns segundos, 1 minuto quase, para ela poder contar uma parte daquilo que havia acontecido, que a mãe já começava a imaginar a tragédia. Nisso, bate o pai na porta do apartamento. Então aquelas 2 senhoras em desespero, como se alguém tivesse arrancado alguma coisa delas. Eric Clapton não entendeu. Levou um tempo para entender tudo aquilo. Mas logo agora que ele estava retomando o convívio com o filho,
essa chaga no coração dele fez com que ele compusesse uma das mais belas letras de música, uma verdadeira ode ao filho, ao lugar onde ele deve se encontrar agora, para que ele pudesse romper a dor da morte. Vamos ver então o vídeo. Pois então, é como disse ali o Eric Clapton na música, preciso ser forte, continuar e achar o meu caminho. A gente precisa ser forte, continuar e achar o nosso caminho. Que caminho é esse? Então a filosofia, as ideias, tentam estancar essa dor de alguma forma. A primeira tentativa de procurar entender o mundo foram através dos gregos, dos antigos. Então os gregos, eles entendiam o seguinte: o universo tinha sido incriado. Para eles não havia um criador do universo. O universo sempre existiu. Sempre existiu. E o universo era tudo aquilo que para eles era de mais perfeito que existia no mundo. O universo é perfeito. Eu não sei o que é, nem sei quais são estas leis. É algo extremamente complexo de eu entender. Mas eu tenho que procurar, pelo menos fazer com que a minha vida reflita aquilo que é o cosmo, aquilo que é o universo. Tanto que a palavra cosmo é de belo. Os produtos que a gente passa para ficar sem pé de galinha e tal, são cosméticos, né? Por quê? Porque vem de belo, de beleza. Tornar a pessoa bela. Ir ao encontro da beleza. Cosmético vem de cosmo. Cosmo é belo, é harmonia. Então o homem deveria procurar imitar esse universo. Então eles começam a construir um pensamento. Primeiro através de uma teoria, a teoria do universo. Depois eles transportam para a ética, como é que nós vamos viver com base nessa teoria, quais são os padrões de comportamento. E por último é a salvação. O exercício desse conhecimento da prática vai me levar a que finalidade, a que consequências? Então, teoria, ética e salvação. É o que vai percorrer todos os momentos dessa história do pensamento que nós vamos analisar. A teoria grega é esta: o universo é harmonia, o universo é beleza. Nós aqui devemos nos espelhar naquilo tudo que existe no universo. Era esse o princípio. E olha só como é interessante, eles tinham determinados pensadores, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles, nós vamos ver uma lâmina aí adiante, eu não vou antecipar. Então, o cosmos é esta harmonia. Tanto que eles viam que os planetas, os astros, giravam em torno da Terra em órbitas circulares. Por quê? Porque o círculo era a expressão geométrica mais harmônica. Não podia ser um traço qualquer, tudo rabiscado, nem muito menos uma elipse. Os planetas giravam em uma órbita circular, porque o círculo era a expressão geométrica mais harmônica, mais bela. Então tudo funcionava dentro dessa ideia de noção de beleza. Tanto que eles acreditavam o seguinte: olha, para cima da Lua para lá é tudo que existe de mais harmônico. Da Lua para baixo, aqui na Terra, é um problema. Nós temos que procurar imitar. Aqui o problema é a corrupção. A corrupção não no sentido do desvio de verbas. A corrupção de algo que não está de acordo com a natureza do belo. Então nós deveríamos agir de acordo, descobrir, porque se o universo, diziam eles, se o universo é harmonia, é ordem, é beleza, tudo isso segue uma razão. Logo é perfeitamente compreensível ao homem o universo. Se o universo é ordem, é beleza, há uma razão por trás disso, eu também raciocino, então eu posso entender qual é esta razão.
E aí eles construíram éticas, maneiras de se comportarem de acordo com esta visão do universo. Um deles eram os cínicos. E os cínicos aqui, como Diógenes de Sinope, ele vivia segundo a natureza, sem nenhum tipo de convenção social. Ele achava, então, que o homem deveria viver de forma livre, sem convenção, deixar com que a sua própria natureza delimitasse o seu comportamento, por onde viver, sem regras. Porque nós já temos estas regras internas em nós. Nós somos frutos desse universo. Ele era chamado de cínico, por quê? Porque cínico vem da palavra raiz é cão, cachorro. E o cachorro é aquele animal que fica muitas vezes pegando no nosso calcanhar, mordendo o nosso calcanhar. E o cínico era esse. Era o que chamava a atenção dos homens dos equívocos dos seus comportamentos, que agiam contrários à natureza. Então eles ficavam sempre chamando a atenção dos homens, como se fosse aqueles cachorrinhos mordendo o calcanhar, incomodando. Por isso que eles eram chamados de cínicos. Ou então os estoicos simplesmente se deixavam viver, diz, olha, o mundo é o que é. O mundo é o que é. Não podemos ficar apegados ao passado nem preocupados com o futuro. Viver o presente sem apego e sem desejo. Viver o presente sem nenhum apego, sem nenhum desejo. É viver o que é. Os estoicos dizem o seguinte, a questão não é de uma pessoa ter muitas propriedades ou não ter. Aquele que tem muita propriedade está contrário à harmonia do cosmos, aquele que não tem está mais de acordo. Não estabelecia isso. A pessoa podia ter muito dinheiro, ter propriedade, mas não deixar com que aquelas propriedades tomassem conta dela mesmo. Que ela não vivesse pensando no futuro, se vai perder, se vai ganhar mais, mas se ela estava naquela condição, é porque a natureza estava dizendo para ela que ela deveria desempenhar a função dela naquele lugar. Cada um estava no seu devido lugar no universo, assim como tem o Sol, que tem uma propriedade, as estrelas outras, e cada uma está no seu devido lugar, cada um de nós está no lugar que tem que estar. Eles diziam muito isso, que a gente tem que entender qual é a natureza de cada um de nós. E a gente percebe isso hoje, cada um de nós tem determinados pendores, atributos, e não são iguais. Tem pessoas que são extremamente habilidosas com um pincel, fazem pinturas maravilhosas, são artistas natos. Eu não saio de desenhar palitinho. Se eu vou desenhar uma pessoa, até hoje eu desenho palitinho. Mas como é que pode ser? Mas é porque eu não tenho habilidade, enquanto outros têm. Cada um de nós tem a sua habilidade. Então eles diziam o seguinte, nós temos que entender qual é o meu papel no universo. Porque cada um de nós tem um papel diferente, nós temos que identificar quem nós somos dentro desse universo humano e realizarmos a nossa função, a nossa tarefa. Nós temos tarefas diferentes. Por isso que Aristóteles dizia, só era efetivamente feliz a pessoa que conseguia identificar qual o seu papel na vida. Se ela tentasse fazer alguma coisa diferente da sua natureza, ela não seria feliz. Só seria feliz se fizesse aquilo que fosse da sua natureza. Imagine vocês, alguém que gosta de dar aula, de estar numa sala de aula, ter que viver e conviver, trabalhar num escritório fechado, com um monte de papéis, processo, a pessoa vai surtar, porque não é da natureza. Ele vai ser infeliz, enquanto outros que têm esta natureza mais fechada, talvez adorem. Tem um medo danado de enfrentar uma turma e todos os desafios do que é isso, porque temos naturezas diferentes. Então, os gregos dizem o seguinte, encontra qual é o teu papel no universo, realiza esse papel, tu vais ser feliz. E os cínicos, os estoicos diziam isso, viva o mundo, não te fica apegado ao passado, nem ao futuro, simplesmente viva. E aqui Aristóteles, com base nesse pensamento, de que cada um tem um determinado perfil, ele diz o seguinte, tem pessoas, quem pode usar o seu espírito para prever é naturalmente um comandante.
e naturalmente um senhor. E quem pode usar o seu corpo para prover é um comandado e naturalmente escravo. O senhor e o escravo têm interesses que se complementam. Ele justificava com isso a existência da escravidão, com base nesta visão que os gregos tinham do cosmos. Cada astro no seu devido lugar. Se tem pessoas que podem prever e que sejam naturalmente senhores, esses vão ser os donos, esses vão ser os comandantes. Os que vão prover, aqueles que vão trabalhar a parte manual, os que vão prover, esses não têm instinto de senhores, eles não têm capacidade de prever, esses serão soldados, esses serão escravos. Que bacana, né? E como é que era a salvação para os gregos então? Eles entendiam o seguinte: morreu, a salvação é, tu vais entrar na eternidade sob uma forma autônoma e impessoal. Haverá uma fusão com o cosmos e a eclipse do eu. No momento quando o indivíduo morre, ele integra de novo o cosmos no entendimento deles, perdia a sua autonomia e sua identidade e fundia-se com o cosmos. O cosmos para ele era a coisa mais bela que existia. No final da existência, ele se fundiria com o cosmos. Esta é a visão dos gregos. E veio então a filosofia cristã ou católica, né? A filosofia católica, se é que a gente possa chamar de filosofia, mas o autor, como ele trabalha com esta noção de filosofia e religião, e fazer um paralelo entre elas, ele apresenta quais são as linhas principais da religião católica tradicional. Então, ela tem uma teoria. A teoria é que o divino não é mais a ordem cósmica, mas é a encarnação de uma pessoa. Olha a bagunça que já deu aqui no pensamento daquela época. O divino não é mais a ordem cósmica. Não, há um Deus que criou tudo isso, porque para os gregos não havia um Deus. O cosmos era algo que não estava personificado. Para o catolicismo, não. Tem Deus que é um criador e esse Deus encarnou em uma pessoa, porque para a Igreja Católica eles acreditam que Jesus é Deus encarnado. Para os gregos isso era uma heresia enorme. Tanto que deu um choque muito grande que aqueles gregos que eram estoicos, que vinham da tradição grega, não aceitaram o cristianismo, o catolicismo daquela época. Porque eles diziam o seguinte: olha, imagine vocês, alguém que acredita que o cosmos é um conjunto de ordens perfeitas, não tem uma identidade, um ser, e vem alguém pregar e diz, não, existe um ser, e esse ser está encarnado, foi Jesus. Eles dizem assim, isso aí está errado. Estão vendendo uma imagem completamente falsa. Então a perseguição aos cristãos tinha muito por causa deste pensamento contrário àquela tradição da época. Para eles, para os gregos antigos, não tinha noção existia um Deus criador, porque um Deus criador vai ter um determinado instante, um momento, mas o que existia antes? Para eles o universo era incriado, não tinha tempo. Aí Deus existiu, criou o universo em determinado momento, não, e esse Deus ainda encarnou, está aqui entre nós. Eles achavam isso um absurdo, completamente um absurdo. Tanto que um dos imperadores daquela época, Marco Aurélio, que era um estoico, ele mandou matar vários cristãos. Um deles, esse aqui, São Justino. Por que principalmente São Justino? Porque São Justino era um estoico e virou cristão, e ele não aceitou. Olha, só para a gente ter a ideia, o pensamento aqui do Marco Aurélio como estoico. Ele diz assim, ó, viva uma boa vida. Se existem deuses e eles são justos,
então eles não darão bola se vocês tenham agido com devoção a eles, e sim apenas com relação às virtudes com as quais vocês viveram. Deus não quer que seja adorado. Se esse Deus é justo, ele não vai pedir adoração o tempo inteiro. Ele vai estar preocupado, ou interessa muito mais a ele que vocês vivam as virtudes e não a adoração. Agora, diz ele, se esses deuses são injustos, nada terá valido a adoração de vocês. E se não existem deuses, bom, diz ele. Então, o que importante vai ser no final das contas é aquilo de bom que vocês deixaram para aquelas pessoas que vocês amaram. Vejam bem a lógica dele, né? Então ele mandou matar São Justino, que era um estoico como ele, depois virou cristão, e eles são, isso aí está errado, né? Então a perseguição aos cristãos. A ética, acontece algo interessante aqui, é que para a filosofia cristã, a humanidade é fundamentalmente uma. A humanidade é uma, e todos os homens são iguais em dignidade. Já começa a tratar aqui uma questão de igualdade, iguais em dignidade, que não tinha entre os gregos. Os talentos não são intrinsecamente virtuosos, mas o que deles nós fazemos. Nós temos talentos. Então, pelos gregos, cada um já nascia com seu talento e desenvolvia o talento. Para os cristãos, não. Nós nascemos com talento, mas acontece que vai depender daquilo que nós fizermos dos nossos talentos. Então, eles criam a ideia de liberdade dentro desse fundamento moral. Olha, se a pessoa age de acordo com o que é o correto, ele teve a liberdade. No fundo, nós somos iguais, somos livres. Agora, se tu agiu, tu tem mérito. Se tu não agiu, é um demérito. Mas nós somos igualmente livres. Não há uma natureza minha que me empurra para um lado ou me empurra para outro. Há uma humanidade que é una e que nós somos iguais em dignidade. E a salvação aqui para o catolicismo, para a filosofia cristã, é algo interessante. Porque ela rompe o modelo grego. O modelo, o que era do grego? Era morreu, se fundia com o cosmos. Com a filosofia cristã, não. Surge algo interessante. Tu morreu, tu continua com a tua individualidade, tu continua como tu és. Ele dá uma resposta àquela ansiedade da deixar de existir, porque no momento que tu te infunde com o cosmos, tu perde a tua identidade. E a igreja trouxe esta noção de nós existirmos enquanto individualidades, né? E isso durou, então, aproximadamente 1500 anos, esta filosofia. Tanto que no ano de 529 depois de Cristo, Justiniano proibiu o estudo da filosofia em todas as escolas daquela época. Foi fechada a escola de Atenas em 529 depois de Cristo. Porque dizia o seguinte: a razão não leva à salvação. O que leva à salvação é a fé. Tu tens que acreditar nesses postulados cristãos, agir de acordo com eles, e assim tu serás salvo. O que te salva é a tua fé, não a tua razão. A tua razão falha, a tua razão é prejudicial. Então eles acabaram com a ideia da filosofia, fecharam as escolas de filosofia daquela época. Mas veio uma reviravolta aqui, que é o mundo moderno. O mundo moderno é um horror. Tira o chão de todo mundo naquela época. Porque daí começaram a surgir os instrumentos, os aparelhos, as pessoas começaram a estudar a história da Terra através da geologia. A antropologia começou a vasculhar os fósseis e analisar a história dos seres vivos na Terra. Os telescópios puderam avançar sobre esse infinito que é o cosmos e começar a decifrar determinadas informações, e aí criou um grande caos. Porque aquilo que era pregado pela filosofia cristã sobre a origem do mundo, dos homens,
começou a entrar em conflito com aquilo que a ciência começava a mostrar. E aí Deus, na realidade, deixou de existir para a ciência. A morte de Deus ocorre com a instrumentalização da ciência. E aí começam as primeiras pesquisas, as primeiras descobertas. Copérnico, que nasceu nesta data, em 1473, morreu em 1543, ele desenvolve a teoria heliocêntrica do sistema solar. Diz, olha, então, quem está no centro do nosso sistema solar não é a Terra, é o Sol. A Terra que se movimenta em torno do Sol. E não o contrário. Isso já era um problema. Se a Terra era a coisa mais importante do universo. Deus nasceu aqui, encarnou num homem. Tudo girava em torno da Terra. Veio Copérnico dizer, não mesmo, é a Terra que gira em torno do Sol, existem outros planetas, nós somos um entre tantos outros, a coisa não é assim. Já começou a dar problema. Aí vem Galileu Galilei, usando os telescópios, e identifica crateras na Lua, manchas no Sol. Isso era uma aberração, porque tudo era perfeito no universo. A Lua era perfeita, era redondinha, o Sol amarelo, o ouro, a coisa mais bonita, e quando ele olha com o telescópio e vê cratera na Lua, que é imperfeição, vê manchas no Sol, diz, mas eu estou vendo, não é invenção, vai derrubando aquele mundo, aquela ideia de perfeição. E aí vem Isaac Newton e diz o seguinte, olha, as leis do universo inteiro são as mesmas. A lei de gravitação universal é do universo. Não vale apenas para nós um objeto que cai no chão, não. Os mundos, os planetas giram segundo esta mesma lei. E eles entendiam que não, havia uma lei harmônica para além da Lua e outras leis para nós aqui, que eram leis às avessas. Então o mundo, Isaac Newton começa a dizer, não, o mundo é um caos. São forças no universo, são astros que se chocam, nebulosas, isso aí é um caos. E a lei é uma só no universo inteiro. E ainda vem depois Charles Darwin dizer que o homem é fruto de uma evolução gradativa e longa das espécies. Que a gente pode ter tido um ancestral comum a um símio. Olha que aberração isso, para a filosofia cristã, católica. Tanto que a obra de Darwin ficou por mais de 30 anos arquivada em casa. Ele lia, relia, olhava, não, mas será que eu vou publicar isso e tal? Ele era católico, de família tradicional católica, a esposa dele católica fervorosa. E ele entregou os manuscritos das experiências dele, entregou para a esposa. Quem deu o sinal verde para publicar foi a esposa. Ela que disse, não, tu tens que publicar. Embora eu sendo católica, eu sei que isto não pode resistir, todas essas evidências que tu coletou, isso não pode ficar guardado numa gaveta, isso tem que fazer parte do conhecimento humano, publica. E ele publicou e sofreu uma série de perseguições naquela época, em razão dessas ideias. Então vejam, essa ideia de universo que se tinha até então foi sendo desconstruída. E o homem ficou sem ninguém. Não tinha mais Deus. O cosmo dos gregos não eram harmônicos nem perfeitos, não tinha o mundo perfeito do lado de lá, o mundo imperfeito do lado de cá. O que sobrou? Sobrou só o homem. Sobrou só ele. E aí é que vem aquilo que a gente chama de humanismo, a história do humanismo, que é do tempos modernos, é isso, porque só restou o homem. E tudo tinha que ser construído a partir dele. O homem tinha que trabalhar para conhecer o mundo. Toda essa ciência que começou a surgir era fruto de trabalho, porque até então os homens só se preocupavam a contemplar a natureza, a raciocinar sobre ela e tentar descobrir quais eram as leis, mas só observando. A partir de aqui, não. Tudo ruim e a gente tem que começar a construir. E a ciência é feita através de exercício, de tentativas, de experiências, através do esforço humano.
Um exemplo disso é o trabalho de Claude Bernard sobre a função glicogênica do fígado. Porque ele verificou o seguinte, que no nosso sangue tinha açúcar. E ele disse, mas de onde é que vem esse açúcar? Como é que ele foi chegar ao resultado? Ele teve que fazer experiências. Então ele fez o seguinte, ele pegou um grupo de coelhos, para um grupo de coelhos que tinha também açúcar no sangue, ele deu só alimentação rica em açúcar. Para outros sem nada de açúcar. E para uma terceira ainda, os pobrezinhos não comiam nada, estavam de jejum. E de tempos em tempos ele coletava sangue desses coelhos. E verificou que em qualquer uma dessas amostras havia açúcar no sangue. Tanto que aqueles que se alimentavam com açúcar, à base de açúcar, os que não, pobre em açúcar, e até mesmo aqueles que não se alimentavam com nada. Tinha açúcar no sangue. Então não era da alimentação, entendeu? Aí que ele vai concluindo, ó, logo não é da alimentação. E é da onde? Aí ele vai estudando e consegue identificar no fígado esta função glicogênica do sangue. Vejam, é o estudo, o trabalho. Então, a partir desse momento, é o homem trabalhando para conhecer o mundo. É a partir dele, por isso é chamado de humanismo. Por isso é chamado de Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tudo que é desta época está vinculado ao homem. O homem é o centro do universo. Não é mais Deus, não é o cosmos. O universo é um caos danado e nós só vamos descobrir o que é esse mundo com os nossos esforços. O homem é a coisa mais importante que tem. Ele é capaz de, através da ciência, buscar essas respostas. Então eles foram criando esses modelos desta época. A teoria que o universo é um caos, o homem é o centro do universo, ele precisa trabalhar e não contemplar. A ética era a virtude reside na ação desinteressada e orientada a um bem comum e universal. Então, olha, se o mais importante somos nós constituímos sociedade, logo a ética do comportamento é o seguinte, é eu fazer algo que tenha em conta o bem comum da coletividade. Esta era a ética desta época. Então, o homem forma a sua história, ele é livre, não existe uma natureza humana, algo que preexiste à nossa existência. E a salvação aqui para eles, o que acontece? Diz aí agora, sem Deus e sem o cosmos, qual será a nossa salvação? E aí eles entendem o seguinte, eles formam determinadas, o que o autor Luc Ferry chama de religiões, que são ideais. A partir desse momento, vale morrer por um ideal. Se o mais importante são os homens, o mais importante é a sociedade, eu construo a minha sociedade, a ciência faz com que eu busque a felicidade, algo melhor, então vale viver por um ideal. E aí vem os ideais daquela época, o cientificismo, que era um ideal, que a ciência vai resolver o problema de todos nós, não é? Com a ciência descobrindo determinadas leis, fármacos. No passado, talvez, quando a gente sentisse dor de cabeça, os homens fizessem uma oração, acendessem uma vela, para que Deus e os bons espíritos pudessem fazer com que a dor de cabeça dela parasse. Agora, com a ciência, não tem um AS, tem um Melhoral, tem uma Novalgina, que vai acabar com a dor de cabeça. A ciência vai acabar com todos os males humanos. A ciência vai dar a felicidade que nós buscamos, é um ideal que vale a pena viver, diziam eles. Esta era a ética daquela época. Tanto o cientificismo quanto os ideais de patriotismo, o próprio comunismo que surge nesta época, é um ideal que vale a pena morrer por ele. Tá? E Kant já pensava que a salvação era nós nos libertarmos da nossa condição particular para nos elevarmos à compreensão do outro, ainda dentro desta ética do bem comum. Mas vem agora a pós-modernidade, e já está quase terminando o meu tempo. A pós-modernidade é um outro instante de
mexer nas estruturas. Olha aqui essa gravura aqui, ó, dá bem uma ideia da pós-modernidade. São Pedro, aqui num divã, dizendo para o analista, eu às vezes não sei quem eu sou. Ele, São Pedro, com crise de identidade, né? É porque a pós-modernidade, ela mexe com o que é o pensamento tradicional naquela época. Ela mexe com aquilo que tu diz que é a verdade, e ela diz assim, não, mas que verdades são essas? Um mundo tão complexo pode fazer com que o homem chegue a verdades? Se a ciência que dizia para mim que ia me trazer a felicidade, ela não me trouxe a felicidade, o mundo é algo extremamente complexo, porque às vezes a gente pode pensar o seguinte, não, a felicidade para mim é ter um iate. E aí a pessoa, o dia que pode fazer uma viagem com iate, vai sentir vai sentir lá a movimentação do barco, vai ter enjoo, vai dizer, pô, mas que felicidade é essa? Chove, ele tem enjoo, mas que isso, que felicidade é essa? Ou casa, né, diz, olha, agora a pessoa da minha vida e o marido ronca, mas que felicidade, porque o mundo é complexo. As coisas não são assim tão infantis como a gente pensava que a modernidade iria resolver tudo, que a ciência ia resolver tudo, que a ciência ia nos trazer felicidade. A pós-modernidade diz, olha, está tudo errado. Não é assim. O mundo é muito complexo. Para de viver o mundo ideal para viver o mundo real. E aí começa... e aqui o autor traz que como referência do pensamento desta época é Nietzsche, que nasceu em 1844, morreu em 1900. Nietzsche tem a chamada filosofia do martelo. Ele quebra toda a maneira de pensar até então. Porque ele diz o seguinte, nós tomamos o caminho errado na história das ideias. Porque ele diz o seguinte, desde os gregos lá de Platão, de Sócrates, Aristóteles, passando depois pela filosofia cristã, pela modernidade, nós pegamos um caminho que era um caminho apenas da razão, colocando sempre algo como ideal. E nós estamos fugindo do real há muito tempo. Não existe o ideal. Para ele, a religião era uma forma mais fácil de fazer entender o platonismo. A tal daquela simbologia da caverna de Platão, que a gente está acorrentado numa caverna e aí a gente vê imagens no fundo da caverna. Alguém consegue se desacorrentar, vai lá para fora e diz o seguinte, diz, olha, lá existe um outro mundo. O mundo lá fora é um mundo melhor, é um mundo ideal. O que a gente vê aqui dentro apenas são reflexos, porque é o sol que entra pela caverna, as pessoas passam por lá e eu só estou vendo vultos aqui. O mundo ideal é o mundo de lá. Tu tens que viver então como se tu estivesse lá. E assim vai sendo toda a filosofia católica, cristã, os modernos que pensam no futuro, no cientificismo, no patriotismo, no comunismo, no ideal, e aí vem Nietzsche e diz assim, não, para com isso, nós estamos no caminho errado. O mundo não é assim. O mundo é extremamente complexo, a gente não cria esses ideais estão na cabeça dos homens. E cuidado com o bem que os homens querem para os outros homens. Porque pode ter interesses escusos por trás desses ideais. E aí ele começa a trabalhar o inconsciente, que foi fruto do trabalho de Freud. Ele diz assim, o nosso inconsciente é algo gigantesco, que a gente não tem ideia do que é. O consciente, ele diz assim, é como se fosse um farol projetado, tem um mar imenso. Aquele pontinho claro onde toca o farol, ali é o consciente. O resto tudo é inconsciente. Agora o problema é o seguinte, quem é o faroleiro? O problema não é o farol que está iluminando um determinado ponto, o problema é quem é que está iluminando para esse lado ou para aquele lado. É quem está por trás disso, quem é o faroleiro. E aí ele faz então uma bagunça nesse processo, critica a religião como ninguém,
bate em Platão, Sócrates, e essa forma tradicional de pensar, de trazer um mundo ideal. Eles olha aqui, vocês estão vivendo um mundo ideal, esquecendo de viver um mundo real, que é um mundo extremamente complexo. Vamos deixar viver o mundo como ele é, sentindo também a natureza corporal, a estética que está por trás das poesias, da pintura, da arte. Nós somos um complexo de emoções, a gente tem que entender isso e não viver olhando lá para cima e desconhecendo a si mesmo. Isto é a pós-modernidade. Eu vou pular aqui, porque isso seria talvez um outro encontro. Eu quero chegar agora na lâmina aqui, da doutrina espírita, para a gente encerrar, que já são 9 horas. O que então que a doutrina espírita pode nos ajudar nesse complexo mundo das ideias? Fazendo também o mesmo paralelo com o que faz Luc Ferry em todos esses compartimentos da história das ideias, a gente pode pensar no seguinte: o espiritismo tem também a sua teoria, a sua ética e a salvação. Mas vejam como é algo extremamente novo, ainda hoje. A teoria, a existência de Deus, da alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres, está lá em A Gênese. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade da relação entre os seres. Vejam, esta é a teoria espírita. Que é Deus? Questão primeira, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não diz mais nada. É algo muito simples e ao mesmo tempo muito complexo. Como é que o contido vai estar dentro do conteúdo? Nós somos muito pequenos para entender quem é esse Criador. Então a gente vai descortinando cada uma das verdades e informações com muita cautela e ao longo do tempo. E nós vivemos eternamente o progresso individual indefinido. Qual a nossa ética? A ética da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Não é estabelecer o bem-estar material, diz Kardec, mas sim o bem-estar moral. Fora da caridade não há salvação. Nós não evoluímos enquanto ser, o que nos diferencia no processo evolutivo é a nossa capacidade de agirmos com caridade, de agirmos com desprendimento, de entendermos que a gente pode se nutrir com aquilo que dá, não com aquilo que a gente recebe. Logo, a nossa salvação vai ser a conquista das nossas virtudes. O espírito será salvo quando, amanhã ou depois, não tem que viver de acordo com isso? Não, essa é um referencial. Nós temos que viver o agora, conhecer as nossas emoções, nossos sentimentos, tudo aquilo que existe à nossa volta, é complexo, é sempre um presente. E nós temos que viver isso, com base nessas orientações da imortalidade da alma, do crescimento humano, individual, do exercício do amor, para desbravar esse campo imenso que diz respeito às nossas virtudes. Porque a verdadeira felicidade nós só conquistaremos quando seremos espíritos puros. Logo, eu hoje não encontrarei a felicidade máxima que me é possível, porque a felicidade não está em algo que vai chegar até mim, mas a conquista que eu vou fazer internamente. É um estado de alma. Então, quando eu conquistar as virtudes, eu encontrarei-me nesse caminho da salvação. E não é a morte, porque a morte para nós simplesmente é apenas um percurso nesse caminho constante de evolução e crescimento. Enfim, meus queridos, essa foi a minha tentativa nesse tempo de trazer a vocês uma noção desse longo caminho das ideias e ainda da novidade que é o pensamento espírita. Esse chegou e há de ficar, porque é o que existe. A doutrina espírita é o que está na natureza, não é invenção de alguém num gabinete fechado. Kardec não constituiu teorias num gabinete fechado. Ele examinou a vida, a realidade, as informações dos espíritos, é o mundo como ele está.
E se nós estivermos equivocados em um determinado momento nas nossas avaliações, a gente vai corrigir e temos que corrigir. Era isso. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa reflexão aí para o final de noite. Talvez eu tenha tirado o sono de alguns. Muito obrigado.